Estamos rezando com a liturgia diária, neste sábado, dia de Santo Antônio de Santana Galvão. Apresente, portanto, aqui sua prece, a sua intenção, para que, por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, parte da vontade de Deus, o Senhor possa acolher as suas necessidades, os seus pedidos, as suas preces. Então, hoje celebramos a memória deste primeiro santo canonizado brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Foi canonizado no ano de 2007 pelo Papa Bento XVI. Tive uma grande alegria de estar aí, porque nesse tempo eu fazia a teologia lá em São Paulo e pude participar da liturgia no coral de 1000 vozes, que foi montado aí em 2007, por ocasião da vinda de Bento XVI ao Brasil e pela canonização de Santo Antônio de Santana Galvão. Ele é conhecido por aquelas famosas pílulas, de Frei Galvão, que contém uma oração que narra um fato que uma pessoa pediu uma oração por outra pessoa e ele não poderia ir até lá por alguns contratempos e escreveu numa pílula, num bilhetinho, uma oração de invocação à intercessão da Mãe de Deus, e a pessoa levou essa pílula, em formato de pílula, essa oração, e essa pessoa tomou e assim ficou curada. Ele é também invocado pelas gestantes, como protetor das gestantes, aquelas que estão para dar à luz. E hoje, no contexto de aborto, contra a vida, precisamos contar com a intercessão deste grande santo. E também a ele foi atribuída a construção do Mosteiro da Luz, lá em São Paulo, sem nenhum conhecimento acadêmico, científico de construção, de arquitetura, engenharia. Por isso ele é protetor também daqueles que trabalham na construção civil. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Confessemos os nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Pai Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, multiplicai em nós os vossos dons, dispondo em vossa paz os nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá vida em Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado o seu próprio Filho, numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora. E por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça.
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 11, diz, no versículo 8 exatamente, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Celebrar os santos, hoje celebrando o Santo Antônio e Santa Ana Galvão, é recordar que santidade é agradar a Deus, é só isso. Nós às vezes pensamos nas coisas assim de uma forma tão difícil. É claro que santidade é passar pela porta estreita, mas devemos seguir um itinerário, devemos seguir um plano. Que plano é esse? De fazer tudo para agradar a Deus, como dizia Santo Inácio de Loyola, né? Tudo para maior honra e glória de Deus. Se eu uso o celular para agradar a Deus, se eu estou com essas amizades para agradar a Deus, então devemos nos perguntar, o que eu estou fazendo, lendo, assistindo, acessando, curtindo, nesse lazer, com essas pessoas, com essas companhias? Estou agradando a Deus? Simples assim. Mas nós complicamos tanto a coisa. Deus é simples. É claro que é o caminho da cruz, a santidade. Mas nós não devemos complicar. Rezemos o Salmo 23. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Repita comigo. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que buscam, dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Façamos nossa aclamação. Aleluia, aleluia, aleluia. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha a vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo batizado é chamado à santidade, e a santidade significa também
além de fazer a vontade, como nós vimos na primeira leitura, é chamado a dar frutos. Frutos a seu tempo, como diz o Salmo 1. Essa árvore da qual fala o Evangelho que não estava dando frutos é semelhante àquele e àquela que é batizado está como tijolo na construção encalhado. Não está servindo para nada. E quantas pessoas fazem a primeira comunhão, se batizam, se casam na igreja, fazem a crisma e somem, desaparecem. Não tem como nós vivemos a santidade assim, longe da igreja, longe de Deus. Mas não é porque viajaram e foram morar em outra cidade, não. Talvez um ou outro sim, mas a maioria é porque não tem a piedade, não quer Deus. Às vezes dá uma angústia. Nas confissões de primeira comunhão, de crisma, ou até para quem vai casar, a gente nota que a pessoa não vai voltar pela forma como ela está se confessando, não é? Sem nenhuma piedade. E o Salmo de hoje coloca justamente para nós o seguinte: é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Temos que buscar face na Santa Missa, na confissão, na oração, na igreja, na meditação da Palavra de Deus, no rosário. Sem isso, minha gente, não tem como contemplar a face do Santo dos Santos e por isso não tem como ser santo. Sem mim, nada podeis fazer. Ponto final. Mas a gente não entende isso. A gente quer ser cristão católico ao nosso jeito, vivendo no mundão. Por isso que algumas pessoas abandonam a igreja católica, achando que para se converter, aceitar Jesus, tem que necessariamente abandonar a igreja. Não, celebrando hoje Santo Antônio de Santana Galvão, santo da igreja. Todas as vezes que nós celebramos um santo, devemos recordar que a igreja não foi fundada ontem, antes de ontem, mas tem 2025 anos e temos uma constelação imensa de santos que são nossos familiares na fé, na vida espiritual, e que nós não estamos sozinhos e nós não estamos em uma igreja que foi fundada ontem. Então peçamos a intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão para sermos mais santos, contemplando, como diz o Salmo de hoje, a face de Deus e fazendo a vontade do Pai. E rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Se você não segue em nosso canal, possa estar seguindo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, deixa aqui o seu comentário, a sua prece, a sua intenção, deixa aqui o seu like. Unidos na oração e na Eucaristia. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Coragem. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós.